Olá, meus amores, características do seu novo amor, como vocês vão se conhecer ou, de repente, vocês já se conhecem. Pense aí no que você deseja para o seu futuro amoroso e veja qual carta coraçãozinho que te atrai mais. O tempo está marcado lá embaixo. Aí, gente, é uma leitura coletiva, vocês vão adaptando gênero, situação de vida, tudo isso. Nos detalhes seus, aí é a leitura particular. Meu WhatsApp tá lá embaixo, sou terapeuta também. Já curtiu? Já se inscreveu? Ativa o sininho também para receber notificação. Um beijo para você, te vejo na sua leitura. Grupo 1, características do seu novo amor, saiu aqui a carta da guardiã do amor. Olha que lindo! Representa uma pessoa que aprendeu já a amar a si próprio, a si própria. E por isso a troca entre essa pessoa e os outros é uma troca muito leve, muito gostosa. É uma pessoa assim que sabe receber e daí ela sabe amar, sabe? Tá bem legal aqui, bem bonito. Uma pessoa doce, carinhosa, que manifesta seu afeto sem assim. Que tem gente que ama, mas não consegue demonstrar, não consegue falar e tal. Aqui não, aqui é uma pessoa que está em paz com a questão amar e ser amado. Gavião, rinoceronte. O gavião é um animal assim bastante poder pessoal aqui, o rinoceronte também. Aí aqui nós já vemos uma pessoa assim que é alguém que realiza as coisas na vida sem pedir muita licença, uma pessoa que tem presença, uma pessoa marcante, posições de liderança, pensar por si mesmo, por si mesma, alguém que não pede muita licença antes de fazer as coisas, tá? Inclusive aqui a gente tem alguém que pode até dar uma assustada às vezes, né? Porque a pessoa realmente vai com tudo na vida em geral, tá bom? Agora vamos pegar aqui qual baralhinho, mais características da pessoa. Quem é o seu novo amor? Adversidade, julgamento. Gente, é uma pessoa que não tem medo do perigo, não tem medo de problema. A pessoa vai, entende? Tá numa vibe bem imperadora aqui, tá? Pessoa, qual é o problema? Qual é a solução? Sai da minha frente. Sai da minha frente que eu tô chegando. Agora vamos ver aqui com o tarô. Personalidade, jeitinho, quem é essa pessoa? Sete de espadas. Alguém que, assim, não conta, não fica falando, tá? Uma pessoa que ela é muito amorosa, uma pessoa muito doce, mas a pessoa é um trator e ela não conta nada pra ninguém, tá, gente? Não é a pessoa super acolhedora, carinhosa, mas ela ficar contando as coisas dela pros outros, olha, você arrancar informação do ser de luz aqui, você realmente é uma pessoa extremamente reservada, tá? E aí, gente, pessoas
que têm posições de liderança, pessoas que têm um status, elas são pessoas muito reservadas e desconfiadas mesmo, sabe? E isso acaba acontecendo, tá bom? Então aqui, assim, seria esse a pessoa em si. Agora a gente vai ver a história de vocês, tá bom? A gente vai para um segundo momento aqui. Qual é a história de vocês? Como é este rolê? O mundo, a lua, 7 de paus, 3 de ouros. Tem um fechamento de ciclo. E é que faz sentido, porque a gente está falando de novo amor, então entendo que você encerrou um ciclo aí, né? E você, ao encerrar esse ciclo, você entra em contato com, corajosamente aí, suas próprias dores, suas frustrações. Você vai fazer um trabalho interno, sabe? Muito bonito aqui. E você vai fazer coisas para reconstruir sua vida, reconstruir seu emocional, para você ter clareza do que você quer daqui em diante. E aí, nisso, você, sei lá, faz amizades novas, começa um curso novo, começa um esporte novo. E é assim que você conhece esta pessoa bafônica. Essa pessoa que é um acontecimento em forma de ser humano. Deixa eu ver se precisa ajustar a câmera. Tá cabendo? Está cabendo. Aqui. Peraí. Aí, minha gente. Aqui, o que a gente tem? Realmente essa questão da abundância muito forte, tá? E essa pessoa vai ver em você também um igual. Eu descrevi a pessoa daquela forma e falei, bom, resumindo, é um imperador. E aí aparece aqui uma imperatriz. Então essa pessoa tem tanto amor para dar, mas por ser alguém que tem aí de repente uma posição de destaque, uma presença muito grande, né? Uma pessoa espetaculosa, provavelmente uma posição financeira bem interessante, tá? O que acontece? A pessoa vai olhar para você e vai ver um igual, e vai reconhecer um igual, e vai pensar: ah, faz sentido, essa pessoa combina comigo, essa é uma pessoa que também é ambiciosa, que também trabalha em si mesma. E porque assim, imperadores e imperatrizes não são pessoas fáceis de conviver, gente. Mas um com o outro, eles falam o mesmo idioma, sabe? Então aí essa pessoa fala, né? E entendo que ambos fechando ciclos e começando novos ciclos. E aí toca a musiquinha, esse masculino. Veja se você está no masculino ou no feminino. Não é sobre gênero, é sobre energia. Esse masculino vindo, tomando a iniciativa de vir até o feminino, porque finalmente duas pessoas que fazem sentido se encontram. E aqui terminando com o As de Copas, né, minha gente? Amor novo, oferta de amor novo, tá? E tempo em leitura coletiva, eu sempre falo para vocês, é um negócio muito complicado, é polêmico, né? Leitura particular, que é para certas coisas, ok? Mas com o 3 de ouros e o 9 de ouros, o que eu posso dizer a vocês? Ouros falam de meses,
talvez semanas, mas em geral meses, tá? Ouros falam de um tempo mais lento. Aqui, essas cartas de fogo, elas estão falando do comportamento. Então, assim, quando vocês se encontrarem, a movimentação será rápida. Mas o encontro aqui está de 3 a 9 meses, tá bom? Então, é isso aqui que eu tenho para vocês, número 1, muito legal, tá? Vem contar fofoca pra tia depois. Na sua energia é a leitura particular. Meu WhatsApp tá lá embaixo, sou terapeuta também. Curta, se inscreva. Um beijo no seu coração, te vejo na próxima leitura. Número 2, coração branco. O seu novo amor vem representado pela carta Seja, Ser. Aqui a gente tem uma pessoa que não pede muita licença, muita desculpa, não fica se explicando. É uma pessoa sincericida. Ela fala o que é, ela fala que sim, ela fala que não. E parece aqui que não tem muito filtro. Mas é uma pessoa totalmente confiável daí, certo? Mas assim, essa carta, inclusive, ela me lembra um pouco, assim, pessoas que estão no espectro autista, sabe? Aquela sinceridade inevitável que pode ser muito fofa e desafiadora ao mesmo tempo. Vamos ver mais características. Rinoceronte. Rinoceronte saiu na pilha 1, mas num contexto completamente diferente, tá, gente? Porque a questão é a combinação, ok? O rinoceronte, ele passa por cima. Qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar, sabe? Sai da minha frente que eu quero passar, é uma potência. Mas com a borboleta, a gente tem um contraste com uma leveza muito grande. E aqui a gente tem a gazela, né? Então, essa questão desse sincericídio dessa pessoa, ela vem junto com uma leveza muito grande. Então, não é alguém que fala tudo sem filtro, porque a pessoa é grosseira ou não, na verdade essa pessoa, ela só assim, é o jeitinho da pessoa, sabe? Uma coisa meio europeia, né? Talvez. E a borboleta fala de pessoas que passaram por um processo de transformação. Alguém aí que está emergindo de uma crise, emergindo de um momento mais solitário. Julgamento, empatia. Exatamente, gente. Então, sim, é uma pessoa que fala sem filtro, que fala na cara, mas tem bastante empatia nesse coraçãozinho, tá? A motivação da pessoa é realmente é uma pessoa doce, mas que parece aqui que as habilidades sociais desse ser humano aqui não são muito incríveis. Então, cabe a você olhar e pensar que aquilo é o charme da pessoa e que pessoas assim têm uma vantagem, que elas são extremamente confiáveis. E quando elas são leais, você sabe, gente, é uma paz eu não sei, eu não estou afirmando que a pessoa está no espectro autista, tá, gente? Porque senão todos os alemães do universo alemão é um bicho meio assim, por exemplo, né? Alguns europeus, algumas pessoas do norte da Europa, eles se comportam dessa maneira que para nós é muito estranho, que você fala, nossa, as pessoas não têm filtro. Mas é costume deles, entende? Então você sempre sabe onde você está pisando, né? Então seria meio que isso assim. Mas a pessoa tem empatia, tem doçura, tá?
Só que ela atropela um pouco para os nossos padrões de comportamento aqui na nossa sociedade. E aí, o 2 de copas fala pra gente de alguém que equilibra muitas coisas. Então, já mostrou aqui com a borboleta, alguém saindo de um processo aí, é uma característica que você vai reconhecer dessa pessoa, e alguém que está equilibrando muitas coisas quando vocês se conhecerem. Isso estará acontecendo, mas equilibrando com competência, conseguindo equilibrar, tá? Então, uma pessoa bem ocupada, uma pessoa que tem muita coisa para fazer e ela faz o que ela tem que fazer e ponto fim, e o que é certo, o que é errado. Alguém com este jeitinho, tá? E lembrando que a borboleta fala muito pra gente também de beleza, não é? Opa, tá fugindo aqui, qual que é? É que eu ia perguntar qual a história de vocês, mas aquela carta pulou. Querer se manifestar, os amantes, conexão profunda de alma. Qual a história de vocês? Como é este rolê? Os amantes da estrela, 3 de copas e página de copas. Minha Nossa Senhora, olha só. Uma conexão de almas que vem para curar a ambos, que vem para realizar desejos, assim, é o que você sempre quis, sempre sonhou, a pessoa também. Vocês se conhecem em eventos sociais, por meio de amigos, e imediatamente dá o clique e já rola. Aqui eu tô vendo meio que assim encantamento à primeira vista. Eu não uso a palavra amor, porque o amor a gente precisa construir, né, minha gente? Aí entra livre-arbítrio, esforço, pá. Mas o encantamento aqui é à primeira vista. 6 de copas, 8 de copas, 7 de ouros e cavaleiro de copas. Me parece que você já conhece essa pessoa. Não estou falando de ex-namorado, ex-marido, mas alguém com quem um dia você, sei lá, estudou. Mesmo porque aqui a gente está falando de amigos, né? Tá? Então, assim, ou de repente, para alguns aqui, conhece de vida passada. Você tem um rolê de vida passada e quando você encontrar com essa pessoa, você vai falar: meu, naquele meu rolê de vidas passadas, essa pessoa estava lá, tá? Então, aí, quando você conhecer a pessoa, de qualquer forma, vai ter essa sensação de te conheço de algum lugar, te conheço de um passado, e aí, assim, houve, né? Então, esse afastamento, seja porque vocês se conheceram na infância, no evento X, tarará, ou porque é de uma outra vida, certo? E aí, por meio do seu ambiente social, amigos de amigos, vocês vão ter aí algo em comum, tá, gente? Algo em comum que vocês estão querendo, plantando, projetos, enfim. E eu sinto que aqui, terminando com Cavaleiro de Copas, realmente uma vibezinha, reconhecimento ou amor à primeira vista, bem romântico, bem assim, meu Deus, que romance meloso. Mas esse 7 de ouros é uma carta
de muito senso de realidade, de muito senso de resiliência, persistência. Então, o que eu falei para vocês, né? Que eu acredito em encantamento à primeira vista, mas que o amor é uma construção. Essa é justamente a carta de construir as coisas direitinho, regar, adubar, podar, com paciência, com resiliência. Essa carta está presente aqui, olha que legal. Então, equilibra toda essa coisa mais romântica, mais viajante que temos aqui. Tá muito legal, tá? Aí, em termos de tempo, gente, leitura coletiva, tempo, cuidado, tá? Porque não é a particular, mas enfim, aqui a gente não está falando de semana que vem e nem de amanhã, tá bom? Copas e ouros falam de semanas a meses, certo? Então, o que eu diria aqui para vocês? Que, assim, entre 3 meses a 7 meses, tá? Isso daqui, por aí, um negócio assim. De repente, até com esse 8 de copas, a gente pode pensar em 8 meses, mas assim, no mínimo uns 3 meses aí, e certamente menos de um ano, tá bom? Seria isso. E, enfim, o pintar o romance, tá? Isso para pintar ou tocar a musiquinha de amor, porque a chance de você já conhecer essa pessoa é enorme, tá? Tem algo aí de muito intenso. Olha, 6 de copas com amantes é uma conexão de alma mesmo, assim, tá bom, gente? Agora, para alguns será essa vida, coisas passadas, para outros será realmente vidas passadas, tá? Então, são essas as características do seu novo mozão. Aí na sua energia, leitura particular, sou terapeuta também. Curta, se inscreva, ative o sininho. Beijo no seu coração. Número 3, essa carta chama Embodiment, é de estar presente no corpo com gratidão, com apreciação. Então, o que eu entendo aqui? Que essa pessoa cuida muito de seu próprio corpo, é alguém que se exercita, alguém que dá valor para a própria aparência, diria que alguém que chama atenção aí pela sua aparência. Vamos entender melhor características de seu novo amor. Vou tirar 2 animaizinhos. Coelho. Coelho é um bichinho agitado, cheio de energia, fofinho. Então, tem muito a ver com essa coisa de alguém que gosta de se exercitar, que gosta de estar sempre ativo. E aí, por um outro lado, essa pessoa tem uma alma muito profunda. Então, é alguém que não é só uma embalagem bonita e bem cuidada, tá? Inclusive, talvez essa pessoa seja alguém, porque aqui o cuidado com o corpo, aqui, não é um cuidado fútil, é um cuidado, assim, que vem de um lugar de inteligência, de dar valor para esse corpo, para essa mobilidade toda do coelho. Mas a baleia fala de muita profundidade emocional, de alma, sabedoria. Bem equilibrada essa pessoa, vamos ver. Saúde, olha, e de repente a pessoa passou por um momento difícil e essa busca pela saúde, esse valor todo que a pessoa dá pelo corpo, talvez venha de um lugar muito profundo, não é? Relacionamentos. Aí, pessoa extrovertida, que se expressa bem, que se comunica bem. Vamos pegar uma carta do tarô para representar. Opa, pulou aqui.
Nossa, não, vieram muitas, espera. Vamos. Mas eu sei que é uma pessoa falante, comunicativa, tá? Ele tentou pular um monte de carta aqui. Pajem de copas, gente, é uma pessoa super doce, amorosa, carinhosa com todo mundo. E o que chama atenção aqui é essa combinação de foco total na saúde, que de repente até a gente está falando de profissões aqui, né? Quem é que cuida do próprio corpo e do corpo do outro? Porque com a carta relacionamentos e página de copas, eu entendo que é uma pessoa muito comunicativa, muito carinhosa. Então, pode ser que não seja só que a pessoa cuida de si, do próprio corpo, da própria saúde. Então, é uma pessoa também que cuide da saúde e do corpo e do bem-estar do próximo, tá? Mas o foco dessa pessoa no bem-estar físico é tão grande quanto o foco dessa pessoa no bem-estar emocional dela mesma e de todos. A pessoa realmente acredita nisso. Interessante. Deve trabalhar com isso, né, gente? De alguma forma, alguém que trabalha com bem-estar, tá? Vamos ver a história de vocês. Qual é o rolê da pilha 3? O seu novo mozão. Página de ouros. Os amantes. 5 de copas e 9 de copas. Vamos esclarecer aqui, né? Porque a gente tem um encontro, como se fosse assim, quase que começa o negócio e aí de repente tem um luto e depois tem uma coisa legal, assim, parece que tem uma interrupção aqui de algum tipo. Essa história está mais complicadinha. É como se fosse assim, gente, num primeiro momento tem alguma impossibilidade, tem algum entrave, tem alguma coisa que impede isso, tá? Mas no fim dá super certo. Só que no primeiro momento as coisas são um pouquinho complicadas. Tem algum impedimento assim num primeiro momento, tá? E assim, vocês já se encontram, se conhecem, já nessa situação difícil, sabe? E aí, a gente olhando, né, para esse perfil, que a pessoa é alguém que talvez ajude outras pessoas, talvez cuide de outras pessoas, talvez tenha algo relacionado a isso, assim, vocês se conhecerem num momento difícil, que você está precisando de ajuda, e aí existe uma impossibilidade por essa pessoa ser quem está te ajudando, né? Então, como que a gente tem um profissional ali, de repente, e, e fica muito esquisito, né? Você chavecar o, o seu médico, o seu professor, o seu fisioterapeuta, sabe? Qualquer coisa assim, de que alguém ajuda alguém, alguém traz consolo para alguém, alguém ensina a superar um obstáculo, uma dificuldade. Então, e eu sinto que essa pessoa é alguém que vai chegar, mesmo que seja como amigo, sabe? Amigo de amigos, essa pessoa vem
para te confortar, para te consolar numa hora em que você não estava bem, numa hora que estava difícil. Então, fica aquela sensação, puxa vida, e talvez você esteja passando nesse exato momento por por uma dificuldade que faz você se sentir menos, né? Ah, quem é que vai querer alguém que está passando por isso que eu estou passando aqui na minha vida? Talvez você já esteja pensando assim, se sentindo assim, e aí essa pessoa vai chegar e ela vai olhar para você e para os seus problemas e para os seus BOs, para as suas dificuldades, e ela vai falar: te admiro. Olha como você é corajoso, olha como você é inteligente, olha como que você lida com isso. E a pessoa vai achar que a maneira como você lida com essas questões que você está se colocando para baixo por ter problemas na vida, por ter desafios, na verdade essa pessoa vai te achar o máximo por causa disso, entendeu? E aí esse negócio vai desabrochar de uma maneira muito bonita. Então, não vai ser apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, essa pessoa vai gostar de você. Vai ser exatamente desse jeito que você é, que a sua vida tá, que essa pessoa vai olhar, ela vai te admirar de uma maneira muito profunda, tá? E aí ela vai vir até você, vai ter aqui uma iniciativa e, e essa coisa vai acontecer de uma maneira muito bonita, tá? E aqui, gente, realmente assim, entre a pessoa te conhecer, vocês interagirem, tudo isso acontecer, vai ser um processo um pouquinho mais lento, tá? De conhecer, conversar, entender todas essas coisas. Eu entendo que essa pessoa chega para te ajudar de alguma forma, e aí, em determinado momento, essa pessoa vai entender que, né? Sabe aquelas situações assim, você conhece a pessoa e nem dá muito para saber, né? Eu tô solteiro, ele também tá, será que tá disponível? Eu também tô. Então vai ser um negócio que vai acontecer de uma forma mais orgânica, mais lenta, tal, vocês vão se conhecendo. Num primeiro momento tem um encantamento já, né? Olha só, que interessante, mas a gente está aqui para fazer um outro negócio, para resolver coisas. O que eu vejo aqui? Pode ser, por exemplo, um colega de trabalho que vem para te ajudar, uma pessoa que vai estar com você dentro de um curso, sabe? Qualquer coisa assim que não é logo de cara, não é ambiente de paquera. Você não tá lá para paquerar a pessoa não tá lá para paquerar ninguém, mas vocês se conhecem, se acham interessantes. E aí, tudo isso que eu falei acaba acontecendo e é engraçado que aqui pode ser que quem tome a iniciativa aqui seja o feminino, porque essa situação ela vai ficar um pouquinho assim, ai meu Deus, será que pode, não pode, adequado, não é, tal, então pode ser que a iniciativa aqui aconteça por parte do feminino, tá? Mas tudo vai se esclarecendo e se organizando aos poucos conforme vocês vão convivendo aqui, tá bom? Mas assim, é isso, gente. Quais são aí as suas tristezas, os seus lutos, os seus problemas que você acha que fazem menos de você? Aos olhos do seu novo amor, isso serão qualidades. Isso serão coisas que farão você grande aos olhos dessa pessoa. Eu achei assim muito bonita essa leitura, tá? E é isso. Aí na sua energia, leitura particular, sou terapeuta também, vocês vão fazendo perguntas, aquela coisa no detalhe, tá bom? Curta, se inscreva, ative o sininho, beijo no seu coração.